Eu quero compartilhar hoje com vocês uma mensagem baseada em Lucas, capítulo 22. Diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas estavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus estava naqueles últimos dias. Essa Páscoa, né, aconteceu na quinta-feira, um dia antes da sua crucificação. Os fariseus, os príncipes do templo, os sacerdotes, a liderança judaica, estavam querendo matar, já tinham decidido que iam matar Jesus. E eles queriam evitar que fosse no meio da multidão, porque poderia ter muito alvoroço, ter problema de gente se opondo, né? Então, era uma coisa para ser feita às escondidas, fora do olhar da multidão. E Jesus, ele estava, nesses dias, se preparando. Ele vinha preparando os discípulos para tudo que aconteceria. Ele vinha profetizando as coisas que iriam ocorrer em Jerusalém. Mas, para os discípulos, eles tinham aquela mentalidade de que o Messias, uma vez chegando, se revelando, se manifestando, ele reinaria em Jerusalém, como o filho de Davi. Teria um reino eterno que dominaria toda a terra. Então, para eles, o pensamento era nesta direção. E tudo aquilo que Jesus havia dito, profetizado, eles não entenderam muito bem, não deram ouvidos. Mas Jesus estava preparando eles para tudo aquilo que havia de acontecer. Então, os discípulos perguntaram: Senhor, onde é que a gente vai comer a Páscoa? E Jesus disse: vocês entrem na cidade e vai aparecer um homem com um cântaro e vocês seguem ele, e na casa onde ele entrar, vocês entram. E perguntam ao dono da casa
onde é que o Senhor pode fazer a Páscoa, comer a Páscoa com seus discípulos. E eles entraram na cidade, então Jesus estava fora da cidade, era uma atitude de prudência, ele não queria morrer fora de Jerusalém, e ele não queria morrer fora da hora, tinha um propósito de Deus. Então, ele estava fora da cidade. Os discípulos foram lá, encontraram um homem com cântaro, seguiram, entraram na casa onde esse homem entrou. Então, toda uma coisa de cuidado, de proteção, né? E aí o dono da casa mostrou um ambiente todo mobiliado e ali eles prepararam a Páscoa. E chegada a hora, Jesus se reuniu com os 12, inclusive Judas. E no começo desse texto, Judas vai lá e fala com os líderes judaicos, com os guardas do templo, que também estavam, os guardas do templo, não eram os guardas romanos, não eram os soldados romanos. Os guardas do templo estavam debaixo da autoridade dos sacerdotes, né? E conversou com eles, dizendo, eu vou arranjar uma hora para entregar. E eles decidiram dar dinheiro para Judas, e ele consentiu. E diz aqui, neste texto que acabamos de ler, que Satanás entrou em Judas. Então, esse conluio para matar a Jesus era formado pelos líderes, pelos guardas do templo e Judas. E Judas falou, eu vou arranjar uma hora direitinho, eu sei bem um lugar onde a gente pode prender ele sem tumulto. E aí Jesus, agora sentado naquele tabernáculo, naquele cenáculo, ali com os 12, disse, eu desejei muito comer essa Páscoa antes que padeça, e já não a comerei até que venha o reino de Deus, até que o coma no reino de Deus. Para os discípulos, aquela era mais uma Páscoa, que eles já tinham participado de tantas, eram judeus, todos os anos a Páscoa era aquela festa já sabida, já conhecida, começo, meio e fim. Para eles, não tinha nada novo. Mas para Jesus, ele sabia o que iria acontecer naquela Páscoa. Ele sabia tudo que iria ocorrer. Ele havia profetizado tudo aquilo. E o cenário do lado de lá, do lado das trevas, do lado do mal, já estava todo preparado para isso. Então, a gente fala de preparação. Toda uma preparação Jesus fez para os discípulos, e ele também se preparou, e do outro lado, toda uma preparação para matar a Jesus, para trair a Jesus e acabar com a vida dele. No lado dos fariseus, dos líderes judaicos, os motivos eram os piores, porque era motivo político, jogo de poder. O raciocínio deles era assim: se Jesus continuar fazendo isso, tendo essa performance de milagres e multidões atrás dele, os romanos virão com seus exércitos e vão tomar a nação e vão tirar a gente daqui, vão destruir tudo. Então, era apenas poder. Eles não estavam enxergando o reino de Deus. Não importava, não tinha tanta importância os milagres que estavam acontecendo como o de um cego de nascença ver. Quando eles começaram a desconfiar se foi, se não foi, chama seu pai, com o caso desse cego, mencionaram para eles, nunca se ouviu falar de um cego de nascença que visse. Então, isso não é um sinal? Para eles, não importava. O que importava era se o milagre tinha sido feito no sábado ou não,
porque no sábado era proibido fazer qualquer obra. Então, Jesus não poderia fazer um milagre no sábado. Então, era toda uma distorção e os motivos completamente perversos. Os romanos virão e vão tirar o nosso poder, ou vão tomar a nação e vão tirar o nosso espaço. Era só isso. Não importa se Jesus é o Messias, se ele, qual é a origem da mensagem dele, qual é a origem desta unção, desta autoridade que ele exerce. Para eles não importava. Então, se cumpriu aquela profecia de Isaías, capítulo 6, em que Deus se revela para Isaías, e Isaías vê o trono de Deus, e Deus diz: a quem enviarei? E Isaías diz: envia-me a mim. E Deus diz: vai e diz, para que vocês vejam e não enxerguem, que vocês ouçam e não escutem, para que vocês não se arrependam e eu os sare. Aquela profecia de Isaías 6 é tremenda. É uma profecia muito forte. E ela se cumpriu nesses dias de Jesus. O povo estava vendo e não enxergava espiritualmente. O povo estava escutando, ouvindo, e não estava tendo uma escuta, não estava entendendo aquilo que ouvia, não estava entendendo espiritualmente aquilo que se passava. Isso se cumpriu. E houve, nesse cumprimento dessa profecia, a intenção de Deus, o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? O propósito dele era que o Messias, o Salvador, sofredor, o Messias da profecia de Isaías 53, morresse por toda a humanidade. Ele fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e fosse o Salvador de todas as nações. Como Deus disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações. Este era o propósito. Então, os judeus tiveram o Messias, mas não perceberam-no como Messias. Eles ouviram, mas não tiveram a escuta da mensagem. O coração ficou fechado, a mente fechada. Então, havia toda uma preparação, né, para trair Jesus e prendê-lo às escondidas, com motivos escusos. No caso de Judas, ele era um zelota. Judas Iscariotes, o partido dos zelotas era um povo judeu zeloso que pensava em se articular, em se organizar militarmente para enfrentar Roma. Então, o próprio Barnabás, que foi trocado por Jesus, ele também era tipo um zelota. Tinha se envolvido com uma sedição, um levante, e tinha cometido um homicídio. Então, Judas ele tinha uma intenção também de poder. Tanto que, quando ele viu que Jesus não ia fazer aquela revolução, aquele movimento que ele gostaria, aquele movimento político que ele estava afim, ele resolveu trair Jesus e vender essa informação, vender essa traição, ele se vendeu. E esta perversidade, esta maldade do coração de Judas
estava também bancada, incentivada, promovida por Satanás. Diz neste texto aqui de Lucas que o diabo entrou em Judas e ele foi lá e fez toda aquela articulação para vender Jesus. Tem um provérbio que diz assim, provérbio 19, verso 21, diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, o homem faz muitos planos, a gente faz muitos planos, mas o que prevalece, o que permanece, são os propósitos de Deus. Nós também estamos num tempo de preparação, como se houvessem dois movimentos na Terra. Um movimento de preparação para o reinado do Anticristo, distorções na cultura, inversão de valores, troca de sinais, o certo vira errado, o errado vira certo, a manipulação das narrativas, os fatos já não importam, o que importam são as versões, isso a nível da mídia, isso a nível da justiça, toda essa coisa de manipular para ir de acordo com interesses escusos. Há toda uma preparação na economia, a tecnologia a serviço do controle, por exemplo, cada vez mais aumenta o controle sobre os meios. Essa expressão, os meios, a turma falava, antigamente usava essa expressão. Quais os meios? Os meios falam de dinheiro. Os meios, quando se controla os meios, está se controlando a grana. Então, daqui a pouco, já tem países na Europa que estão se organizando para tirar os meios circulantes, ou seja, o dinheiro, o papel moeda, para que todos os meios sejam apenas de plástico, ou aquela preparação para botar um chip para você só comprar via internet, né, com o chip. Mas já começa a haver uma escassez do papel moeda. E os controles totais. Você entra num banco, você faz uma transação bancária, sempre o CPF está ali. É tudo uma coisa para controlar. E não só controlar o meio circulante, dinheiro, mas também controlar a comunicação, controlar os meios de produção, de pagamento, como é o meio circulante, controlar aonde você está, né? Através do Google, do GPS, todas essas coisas a gente não percebe, mas a gente também já é controlado. Para onde você vai, você leva seu celular. Se você for sem o seu celular para algum lugar, você tem a sensação de que está sem documento. Tem a sensação de que está faltando alguma coisa. Mas o seu celular, para onde você vai, ele mapeia o seu circuito, os lugares por onde anda. Na medida que você aciona alguma coisa, ele mapeia os traços assim dos seus gostos, da sua personalidade, do que você compra, do que você tem interesse ou não. Tudo controlado. Ao mesmo tempo, tem toda uma preparação na igreja. Como aquele mesmo momento, Jesus estava preparando, de um lado, os discípulos. Ele estava se preparando para aquele momento crucial. Embora os discípulos estivessem um pouco tumultuados, a mente deles turbulenta, enevoada, por causa daquela mentalidade judaica de que o Messias vai reinar,
como filho de Davi, eles estavam muito presos a isso. E aí não estavam tão atentos àquela preparação que Jesus fez. E, por outro lado, tinha a preparação dos líderes judaicos e de Satanás, Judas Iscariotes, para atrair Jesus, para prender Jesus e para matar Jesus. Veja bem, meus irmãos, Deus está trabalhando na igreja, preparando a igreja para esses últimos acontecimentos. E conforme esse texto que eu citei de Provérbios, existem os planos do homem, existem os planos do diabo, existem os interesses escusos das pessoas. Mas, no fim das contas, o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Então, mesmo com toda essa preparação do mundo, o Senhor está trabalhando fundo na igreja. Deus está trabalhando fundo no coração dos seus filhos. E esse tipo de preparo, esse tipo de tratamento de Deus, não aparece na mídia. Nada disso é divulgado. Nada disso vai para o Facebook. Aquilo que você está passando, que você está sofrendo, caminho estreito que você tem andado, as tribulações, Deus está trabalhando em você. Deus está preparando você para o grande dia. Ele está preparando a noiva, preparando a igreja. E a igreja está sendo instrumento de Deus para trazer o reino. Que vai prevalecer são os propósitos do Senhor. O que está prevalecendo são os propósitos do Senhor. Embora, às vezes, a gente não veja, embora a gente, às vezes, também fique como estavam os discípulos naquele período de preparação, confusos, não querendo isso ou querendo aquilo, não conseguindo ter uma escuta mais aprofundada do que Jesus falou claramente para eles. Então, às vezes, todo esse tumulto que ocorre no mundo, pandemia, problemas econômicos, disputas políticas, jogo de poder, tudo isso, sofrimento, né, que a gente vê tanta gente passando aí por aflição, gente passando por problema financeiro, aperto, até para comer. Tudo isso vai, às vezes, impactando nosso coração, impactando a nossa mente e criando como que uma cortina de fumaça, de modo que a gente não vê os propósitos de Deus avançando, seja na nossa vida pessoal, seja na vida coletiva da igreja, da nossa comunhão, seja no povo de Deus. A gente, às vezes, não enxerga. Mas eu quero dizer para você, aquela profecia de Isaías 6, que o povo veja, mas não enxergue, que o povo ouça, mas não escute, e não seja sarado, o ciclo daquela profecia está encerrando. Agora é o tempo de ver. Agora é o tempo de ouvir, escutar e dar ouvidos à voz do Senhor. Então, ele está falando. Ele está preparando a igreja como noiva e está instalando o reino na terra. Eu tenho falado aqui sobre aquela guerra de reinos,
A rocha eterna esmiuçando a estátua que Nabucodonosor viu. E agora o estágio é o último estágio da estátua que está sendo esmiuçado pela rocha eterna. É o estágio da cabeça. E toda a preparação do reinado do anticristo é na mente humana. É uma preparação dessa filosofia pós-moderna da linguística, da fala, é a preparação da sutileza na linguagem. E nessa sutileza na linguagem vai distorcendo os valores. O certo vira errado, o errado vira certo. Por exemplo, hoje em dia é como se a estética valesse mais do que o conteúdo. Então, a beleza exterior, a aparência de uma pessoa, fala mais alto do que o caráter da pessoa. Aquilo, como a maneira que a pessoa diz as coisas, vale mais do que o que ela diz. O que ela fala vale mais do que o que ela faz. São distorções do nosso tempo, preparando para o reinado do anticristo. Porque o anticristo vai ser um instrumento de Satanás. Satanás é mentiroso. Ele joga com essa coisa da manipulação, da aparência. E Deus está trabalhando na igreja, no coração. Então, o diabo ele fica jogando na mídia, ele fica enfatizando as coisas feias que ocorrem na igreja. É claro que ocorrem coisas feias. Como diz Pedro, coisas feias na igreja, né? Como diz Pedro, o juízo começa pela casa de Deus. O mundo também está sendo preparado, não só para o reinado do anticristo, mas para o juízo de Deus. E o juízo começa pela casa de Deus. Então, esse juízo começa pela casa de Deus, é Deus dá uma chance para um, para outro, fala, exorta, manda a palavra, manda uma mensagem, e a pessoa não se emenda, não se emenda, não se emenda, não se arrepende, não dá ouvidos. E aí Deus tira a proteção e deixa aquilo ser exposto, aquilo que estava clandestino, escondido, aquele pecado escondido, horroroso, que a pessoa manteve durante muitos anos escondido, às vezes até líderes nessa condição, Deus vai deixar vir à tona. E a mídia vai pegar isso e vai chincalhar com a igreja. Mas, nesse processo, Deus está cavando e abrindo bem fundo no coração dos seus filhos para imprimir o caráter de Cristo, para imprimir, entalhar santidade ao Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, essa é a preparação que Deus está fazendo, tratando conosco, tratando em nós, a nossa vida para aquele momento. E na vida de Jesus, o momento seria dramático, terrível, sofrimento inominável. Também os discípulos, naquela sexta-feira, naquele sábado, passaram por um sofrimento absurdo, um vale muito profundo. Mas, na ressurreição, Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mal, deu a volta por cima. Os propósitos, todos os propósitos de Deus se cumpriram na pessoa de Jesus. Todas as profecias, algumas delas, que dizem respeito ao Messias, cumprir-se-ão ainda. Quando Jesus voltar, todas as profecias a respeito do Messias terão se cumprido. Aquelas que os líderes judaicos esperavam que se cumprissem naquela época, cumprir-se-ão agora com a volta de Jesus. Porque ele é o Messias. Jesus é o Filho de Deus.
é o filho de Davi, é o Salvador da humanidade. Então, Deus, pense, o mundo está desenvolvendo controle cada vez mais, mas é um controle externo e uma tentativa de controlar a nossa mente, a nossa vida interior. E o tratamento de Deus, a preparação de Deus para nós, é trabalhando o nosso mundo interno, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade, nossas motivações, nossas intenções, as coisas que às vezes, motivações que às vezes estão até escondidas de nós mesmos, que a gente não enxerga. Deus está tratando. E Ele está chamando a gente para ir para o altar. Ele está chamando a gente para a aliança. Ali, na sequência desse texto de Lucas 22, a partir do verso 16, Jesus inaugura a ceia do Senhor. Então, ele está chamando a gente para uma aliança. E uma coisa interessante neste texto é que tem gente que pensa assim, não, Jesus já tinha combinado com o dono daquela casa, já tinha combinado com o cara do cântaro. Não tinha nada combinado. No meu entendimento, aquela ali era uma coisa revelada. Como um pouco antes também Jesus, vindo pelo caminho, disse para os discípulos, vai lá, pega um jumentinho, que ninguém nunca montou, porque tinha uma profecia a ser cumprida, ele entrando em Jerusalém e a multidão exaltando, bendito é o que vem em nome do Senhor. Não tinha nada combinado. Jesus teve uma revelação. O jumentinho está ali na frente, vai lá, solta. Se perguntarem, diz que o mestre precisa dele. Da mesma maneira. Então, os discípulos, eles acreditaram. Ora, entrando na cidade, uma pessoa carregando um cântaro não era uma coisa tão difícil de acontecer. Mas eles acreditaram. E quando chegaram na cidade, tinha lá um homem com o cântaro e eles seguiram aquele homem. E na casa em que esse homem entrou, eles entraram e conversaram com o dono da casa. E o homem tinha lá um espaço muito próprio, muito adequado, onde eles prepararam a Páscoa do Senhor. Então, pense assim, também os propósitos de Deus, eles vão deixar marcas e sinais para você. O Senhor vai colocar no seu caminho, na sua vida, um homem com cântaro. Ele vai colocar umas setas para orientar você qual é o caminho, para onde você vai. Deus não deixa você sem os sinais dele, sem a palavra dele, sem a orientação dele. E Deus também vai dar a provisão. Aquele pai de família, aquele dono da casa, abriu a casa dele, abriu o coração dele para servir ao Senhor. Então, ele proveu, o lugar adequado para Jesus tomar a Páscoa, comer a Páscoa e inaugurar a nova aliança com a Santa Ceia. Assim será Deus com você. Ele vai lhe dar todos os sinais e as direções para você ser guiado. E ele vai dar toda a provisão para você. Não vai faltar a provisão do Senhor. Ele está realizando os propósitos dele na vida dos seus filhos e na vida da igreja. Então, vamos pensar também que Deus vai dar a direção para a igreja e Deus também vai dar a provisão para a igreja atravessar esse período. E tudo vai se cumprir. O reino de Deus está no meio de nós. E nós, nos rendendo ao reino, nos rendendo
soberania, ouvindo a voz dele, enxergando os propósitos dele, nos santificando, limpando nossa vida. Estaremos entronizando o rei na nossa vida e coletivamente entronizando o rei entre nós, o reino. E Paulo diz assim, em Romanos capítulo 16, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. Então, Deus está trabalhando na vida de cada um de nós e na vida da igreja para que o diabo seja derrotado na sua vida. O jugo maligno que perturbou a sua vida através do pecado seja derrotado. Você se arrependa, você se entregue e a luz do Senhor ilumine você. O jugo do medo que o maligno usa tantas vezes para perturbar você, seja destruído esse jugo na sua vida e prevaleça o temor do Senhor na sua mente, no seu coração. O jugo da menos-valia, o jugo da inveja, tantas marcas da nossa alma, dos traumas da nossa alma, Deus está trabalhando. As circunstâncias difíceis e adversas dos nossos dias. E nós devemos nos dispor para sermos esse homem do cântaro, para sermos sinais de Deus, para sermos proféticos em Deus, para sermos as setas do Senhor com a nossa palavra, com a mensagem, com a esperança, com a oração, com a palavra de fé. E nós também devemos nos dispor a sermos como aquele pai de família, como aquele dono da casa. Eis-me aqui, Senhor, para te servir com os recursos que tu me dás, para te servir com a minha casa, com a minha família, com aquilo que o Senhor me deu. Venha o teu reino. Então, é tempo da gente ouvir, é tempo da gente se arrepender, da gente enxergar e da gente ser curado. Esta é a preparação para que a glória do Senhor venha sobre a igreja, venha sobre nós, para que as orações sejam atendidas e as vitórias do Senhor aconteçam na nossa vida pessoal, na vida da igreja, e a glória do Senhor resplandeça. Deus abençoe a sua vida. O Senhor esteja com você e Ele encha a sua vida de graça. Em nome de Jesus. Amém.